um webinar vai ser sobre os esquemas mais básicos de automatismos. Quando é dada esta unidade formativa, é por eles que sempre que é introduzido, tanto o circuito simples como o circuito de inversão no sentido de marcha, como o circuito de estrela triângulo, e depois algumas derivações que nós vamos analisar. Mesmo que não tenham tido, apenas o Paulo teve algumas noções já lá mais avançado na matéria de automatismos, acaba por ser bom vocês participarem, verem, para depois também poderem, mais tarde, quando chegarem à vossa unidade, já terem umas noções ou às vossas aulas, porque sei que há cursos em que esta matéria é dada logo muito recente e há outros cursos que são só dados mais no final, ok? Portanto, não se preocupem se eu falar de alguns conceitos que ainda não são totalmente familiares para vocês. No entanto, ainda vai haver um webinar, este é o segundo webinar de 3, um foi de projeto, este vai ser de circuitos, e depois vai haver um para o mês que vem, se Deus quiser, claro, sobre os componentes, vou dar então a explicação dos componentes destes circuitos, ok? Ou seja, vou dar um bocadinho para trás, tenho feito assim, mas este acaba por ser um pouco básico, no entanto, é normal vocês não, quem sobretudo para o Paulo, vocês não terem noção quais são os equipamentos que estamos a falar, os elementos que estamos a falar, ok? Mas tentem guardar para vocês um pouco do funcionamento básico. Eu também hoje não vou explicar o funcionamento, a não ser que vocês peçam, singular de cada equipamento, mas vou explicar o funcionamento do esquema em geral, ok? Então, vamos avançar aqui para a página 2, acaba por ser apenas só os objetivos, vamos compreender como é que funcionam os esquemas e o que é preciso para eles funcionarem. Identificar componentes, vamos só identificar, não vou explicar, a não ser que vocês peçam, o funcionamento deles, ok? Este acaba por ser o circuito mais básico, isto vai ser um pouco de repetição para o Paulo, mas do lado direito temos o esquema de comando, ok? Este esquema é onde nós humanos temos interação, ou seja, é o mais próximo de nós. Este aqui acaba por ser um pouco tudo automático, porque este acaba por ser quem vai ligar aqui o nosso motor, ok? Estes circuitos servem mais para a indústria, portanto, pequena como pequenos automatismos, não é? Isto não interessa muito, mas são sempre mais utilizados, então vocês podem encontrar mais isto em indústria, ok? Então, o nosso objetivo é ligar, alimentar um motor, mas não de uma forma perigosa, digamos assim, ou seja, nós temos este circuito que é o de comando, vou tentar só fazer outra letra, é o esquema de comando e o do lado direito o esquema de potência, ok? Agora aqui COM, vamos voltarmos atrás, e este aqui é o de potência. E como é que normalmente nós identificamos qual é que é um, qual é que é outro? O de comando, nós temos botoneiras, que são estes botõezinhos aqui, não sei se vocês conseguem ver bem. Alguma dúvida, escrevam no chat, ok? Que eu estou sempre a olhar para lá. Nós temos sempre estas, digamos, betoneiras e trabalhamos com tensões mais reduzidas, ou seja, nós entre o mais e o menos, a fase e o neutro, temos normalmente os 220 aos 24 volts, ok? Se funcionamos com relés. Ou seja, são sempre tensões não muito perigosas para nós. Os motores trabalham com três fases, L1, L2 e L3, ou seja, trabalham sempre a 400 volts, ou seja, muito mais perigoso, mas também é o que é necessário para alimentar o motor, dependendo sempre muito qual é que é o tipo de motor que estamos a utilizar. Ok, malta? Então, percebam sempre que este é o esquema que está mais próximo de nós, é aqui que nós vamos carregar com o dedo, digamos assim, de uma forma um bocado grotesca. Peço desculpa, eu estava a apontar para o fusível. Neste caso é o F que é o de fusível. Queria antes dizer aqui em baixo. Ou seja, isto é a nossa betoneira. Isto de facto está muito pequeno, até a mim me enganou. Vou tentar. Isto ainda é pior. Vocês conseguem ver bem, malta? Conseguem ver bem o esquema? Paulo diz que sim, ok. Então vou só tentar explicar e identificar os vários componentes. Ou seja, nós então começamos aqui alimentando uma fase, ok, do nosso circuito, começando aqui pela explicação do circuito de comando. Nós logo aqui ao início temos um Q0, que é o nosso disjuntor. Tal como vocês já ouviram, o disjuntor, devem ter ouvido, né, por senso comum, digamos assim. Isto de facto é horrível para escrever. O nosso disjuntor é quem vai proteger o circuito contra subcargas, ok? Depois temos aqui então um fusível para os curtos circuitos, ok? F1 é um fusível
Q0 é um disjuntor. E depois daqui para baixo, do S0 para baixo, é a parte de comando, onde nós vamos então interagir. Este circuito de arranque direto é apenas para quê? É apenas para arrancar o motor no sentido, não há cá muitos truques, é um motor que tem um funcionamento muito simples, ok? Imaginem, por exemplo, uma passadeira, ok? Nós quisermos levar alimentos numa passadeira, o processo tem um sentido, ou seja, não é preciso ela rodar em sentido contrário, portanto apenas vamos ligar o motor num sentido direto, ok? Não há cá, por exemplo, imaginem o portão da garagem tem um automatismo, irá ter um motor em que rodas num sentido quando é necessário abrir, irá rodar no outro quando é necessário fechar, ok? Este não, este é só um sistema muito simples, em que, por exemplo, podemos apenas ligar o motor num sentido. Temos então o botão S0, que é um botão, Paulo, este é para ti, este botão está normalmente fechado ou normalmente aberto? Este S0. Se o Paulo ainda se lembra disto, acho que este é bastante fácil. Não se preocupem, Marco e Ricardo, isto acaba por ser apenas este S0. Paulo, repara lá bem, ele não está, o estado normal dele não é aberto. O estado normal dele é fechado. Se olhares bem para o esquema, exatamente, ok? Ou seja, nós temos, explicando assim de maneira muito rápida, nós temos botoneiras, temos contactores que têm switches, digamos interruptores, e que esses interruptores, então explicar de maneira muito rápida, esses interruptores, se não houver energia no circuito, se não forem alimentados, eles estão no estado normalmente fechado, ou seja, a corrente passa, e o estado contrário dele é abrir, ok? Que é o que está ali no esquema, e temos os interruptores normalmente abertos, ou seja, o estado contrário dele quando é alimentado é fecharem, ok? Neste caso, o S0, como é um botão de paragem, nós só vamos parar o motor quando ele já está alimentado, ou seja, irá haver aqui perdi também o botão das cores, só um bocadinho. Ok, vou ter de aguentar com este, não sei onde é que se meteu o botão. Então, neste caso, o disjuntor é normalmente aberto, podemos ver aqui. O S0 é normalmente fechado, como podem ver ele tem aqui tem o seu símbolo assim cruzado, quer dizer que a corrente já está a passar por ele, e o S1 é normalmente aberto, ou seja, há aqui um espaço entre ele, não há passagem de corrente, se nós não carregarmos. Então, recapitulando muito rápido, temos disjuntor, fusível, botão normalmente fechado, ok? É como se fosse, imaginando mais simples, Ricardo e Marco, isto são interruptores de casa, são switches, ok? Só que aplicados à ilustração do que nós chamamos de betoneiras, ok? Ou botões de pressão. Neste caso, então, um normalmente fechado, um NF, e aqui um NA, ok? Este botão está normalmente aberto, ou seja, só há passagem de corrente se houver contacto humano, se houver o fecho do botão. Deixem-me só fazer aqui um ponto de situação, que acho que entrou mais um colega vosso. Neste caso é o Fernando. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Boa tarde. Fernando, eu por uma questão por uma questão de não haver muita confusão com o som, eu vou retirar o som, ok? Nós falamos sempre pelo chat, eu faço-vos questões e sempre tiver dúvidas, está bem, Fernando? Eu não sei se este tema é um tema muito comum para si, já deu a matéria dos automatismos ou ainda não? Não. Não? Ok. Fernando, então vou só explicar os circuitos, não vou explicar os elementos. Para o mês que vem vou explicar o funcionamento, a simbologia e como é que nós vamos integrar esses elementos no circuito, ok? Hoje é só uma explicação muito básica sobre circuitos que existem em automatismos, ok? Fernando? Ok. Vou então, se me permite, ligar aqui o som, até para não haver muita complicação e os seus colegas também não ficarem com perturbações, ok? Fernando, sempre então que quiser se dirigir, se tiver dúvidas, contacte-me pelo chat, ok? Estou sempre de olho a ver se há alguma dúvida, ok? Voltando agora muito rapidamente ao início, eu sei que é chato para os colegas que já estavam. Nós temos então aqui o circuito que faz o arranque aos motores, o arranque direto, é o circuito mais simples que podemos ter em automatismos, ok? Fernando,
esta parte do circuito é o circuito de comando, é onde vai haver a interação humana, e este é o circuito de potência, é onde nós vamos então alimentar o nosso motor, que acaba de ser o grande objetivo deste tipo de circuitos. Ok? Começando aqui muito rápido, nós temos elementos normalmente abertos, ou seja, não passa corrente, se o estado normal deles é estarem abertos. Existem elementos normalmente fechados, também tem a simbologia NF, ok? Sou péssimo a escrever aqui. E depois temos aqui mais um NF, continua fechado. Depois temos elementos também normalmente abertos, ok? Eu vou deixar de escrever porque de facto é muito complicado. Peço desculpa, não tenho um tapete rápido. Então temos normalmente aberto, normalmente fechado, normalmente aberto. E temos aqui um contacto auxiliar do contactor normalmente aberto. Agora o que é importante explicar é como é que funciona isto, ok? Nós, olhando para este circuito, temos sempre que olhar para o estado natural dos equipamentos, ok? É assim que eles se encontram quando nós nos aproximamos deles, ou quando nós os montamos, ok? Temos então um disjuntor que está, isto depois acaba por ser um percurso de corrente desde a fase do F, ok? Aqui até ao neutro, ok? E acaba por ser um caminho do qual a corrente, o qual a corrente vai percorrer, sim? Então nós temos aqui corrente começando pela fase, chega aqui ao disjuntor, ele está aberto, ou seja, o início do circuito, por segurança, o disjuntor tem que estar aberto. Nós então chegamos aqui e fechamos-lo, por ação humana, ok? A corrente continua, o fusível, se estiver atracado, está normalmente fechado, ok? Temos aqui o botão S0, que é o botão de paragem, e então chegamos aqui a dois caminhos, ok? Fernando, Paulo e Marco, temos aqui dois caminhos em que um deles está aberto e o outro também está aberto, ok? Alguém sabe como é que se chama esta disposição em que metemos um circuito em paralelo do contactor, ok? Só explicando muito rápido. Aqui embaixo, este KPM1 é o nosso contactor, é uma peça fundamental em automatismos, ok? Porquê? Porque ela faz a separação entre o circuito de comando e depois envia a informação para o circuito de potência, ok? Ou seja, é através dela, simplesmente com o nosso toque, com uma tensão mais reduzida, que conseguimos colocar tensão mais elevada, ou seja, mais corrente no circuito de potência, ok? Tudo o que seja KM são contactores. Só explicar assim muito levemente. Nós então temos aqui em paralelo, e eu não tenho outras cores, temos aqui então em paralelo em paralelo com o nosso botão de pressão, um contacto normalmente aberto do contactor. Alguém sabe como é que se chama a esta colocação aqui deste paralelo? Sei que o Fernando, o Marco e o Paulo não. Sei que talvez o Paulo, porque já teve esta matéria, o Marco, o Fernando, talvez não chegue. Esta é a matéria que vocês irão ter mais tarde. Ok, malta? Ok, Fernando não, como disse. Poderia-se chamar um bypass, ok? Neste caso, nós temos chama-se uma autoalimentação, ok, malta? Ok? E é uma autoalimentação porquê? Porque, reparem, ok? Reparem no esquema que eu vou fazer. Nós então temos aqui dois caminhos que se encontram os dois fechados, ok? E nós, ao carregarmos no botão, a corrente rapidamente passa pela bobina e todos os contactos que estão ligados a um KPM1 vão mudar de estado. O que é que acontece a este KPM1 normalmente aberto? Vai mudar de estado, vai passar para normalmente fechado, ok? E assim que nós quisermos tirar, digamos assim, o dedo do botão, porque estes botões são de pressão, nós carregamos, se tirarmos o dedo, ele volta à posição inicial, ok? Nós então, se tirarmos o botão, o motor mantém-se
mantém-se a rodar, digamos, mantém-se a funcionar e não é desligado. Ou seja, o circuito, em vez de ser este, o inicial, a nossa autoalimentação faz com que ele dê aqui esta volta e continue ligado, ok? Ele depois de ser aqui aberto, e eu não tenho a borracha, ver se consigo achar aqui. Mas não. Voltes. Não consigo mesmo à procura. Voltes. Vou achar aqui de facto, dá um jeito. Mas não. Vou continuar sem a borracha. Vou andar para trás. Ou seja, em vez de então de a corrente passar aqui por este trecho, por este caminho, não é? Ela depois de ser autoalimentada, ela continua por aqui abaixo, Fernando, e volta aqui à direita, digamos assim, este contacto do contactor muda de estado e ela vai se manter neste sentido. Ok? Malta, ponham dúvidas, eu sei que é complicado, não conhecendo, não ainda estudando esta matéria, mas perceberam mais ou menos o funcionamento deste circuito direto? Fernando, Marcos, o Paulo não, que o Paulo já realizou esta matéria. Ok, Fernando. Então, é muito simples. Vou então só recapitular aqui novamente, porque é importante este passo. Se nós não tivéssemos este trecho, este caminho, ok, esta autoalimentação, nós quando fechássemos aqui o nosso botão, ok, a não ser que ele tivesse um encravamento e se mantivesse sempre fechado, nós não conseguimos ligar o motor. Porquê? Porque sempre que a gente tirasse o dedo, nós temos o dedo na pneira, não é? Assim, nós temos o dedo na pneira. Se nós tirássemos o dedo, a pneira voltava à posição original. Exatamente, Ricardo. Devíamos estar sempre com o dedo no botão para o motor estar a funcionar, ok? É muito, muito utilizado esta autoalimentação. Acaba de ser depois, torna-se muito trivial, mas é utilizar então um contacto normalmente aberto do contactor. O contactor, para além da parte de potência, que é esta que vocês veem aqui do lado esquerdo, estes KPM1s com esta nomenclatura 1, 3 e 5, ele também tem contactos auxiliares, ok? Que são estes 13, 14, ou se for um fechado tem uma nomenclatura diferente, 75, 76, ok, malta? Depois, voltando aqui então à parte da potência, nós temos um circuito trifásico, tem 3 fases. Reparem que este aqui apenas tinha uma fase. Nós temos no parte da potência, temos circuito com 3 fases. Não sei se seja um motor monofásico, mas por norma não. É sempre utilizado o trifásico, ok? 3 fases com a própria proteção ao motor. Ou seja, temos um conjunto disjuntor, ok? Motor disjuntor. Depois temos então, digamos assim, o contacto com o nosso contactor, um bocado redundante, contacto com o nosso contactor, mas é a parte integrante do nosso contactor. Não se esqueçam que é o KM1 e é este KM1 que vem do circuito de comando que faz então atracar o motor. Aqui passa a corrente novamente por um fusível, ok? Para proteger o motor e nós então conseguimos o nosso objetivo, que é ligar o motor, ok? Malta, vou passar para um circuito um pouco mais complicado. Caso eu veja que vocês tenham dúvidas e o tempo não seja suficiente, o mais difícil que vou guardar para o final, que é o circuito de arranque estrela-triângulo, nós não vamos fazer hoje e depois vou guardar para uma outra próxima altura, onde se calhar explico primeiro os elementos e depois então explicamos o mais complicado. Eu vou-vos deixar aqui esta parte do texto, esta apresentação depois passa para o campus, ok? Isto foi um pouco o que eu tive a dizer, mas noutras palavras. Não vou agora estar a ler isto, porque eu quero vos explicar. Sendo só que então, para recapitular, temos o botão S1, que é o botão de funcionamento de arranque, normalmente aberto. Temos então depois também o botão S0, que é o botão de paragem. Irá aqui estar aqui explicado alguns, ok? Para parar o motor, deves pressionar o botão S0. Eu deixo isto aqui, não vou ler agora, porque acaba de ser um pouco papagaio, não é? Mas vou então deixar no campo para os vossos colegas, para vocês mais tarde também poderem consultar. Okay? Seguindo então, nós temos aqui um circuito complementar do motor, ao que a gente viu do arranque direto. Não é muito usual, mas é feito, não é? O
que é que acaba por ser aqui criado? Nós, para além, nós temos aqui o nosso circuito, já vimos há pouco, não é? Arranque direto, é este lado esquerdo. Nós também podemos criar elementos que nos alertam quando o motor está a funcionar, quando é que o motor está parado. Através de quê? Através de, se nós quiséssemos com um som, haver sempre uma buzina sempre a tocar cada vez que o motor estivesse a funcionar, ou então através de, vou aqui mandar mais um, vou tentar aqui lançar o caos. Paulo, se possível não respondas. Alguém consegue identificar este elemento, este símbolo? Ricardo, Fernando e Marco. Não os preocupes se as coisas não, se vocês não acertarem, isto é mesmo só uma pergunta de senso comum, se este símbolo a vocês é H1 e H0, se é normal. Vou escrever a pergunta. Exatamente, ok, exatamente, é isso mesmo que eu queria de vocês. São sinalizações, ok? Nós então são luzes. Quando temos este símbolo representa não tanto o H e o H0, também temos aqui o H2, que não é uma luz, mas é uma buzina sonora, mas mais o símbolo, ok? Estes elementos então representam lâmpadas sinalizadoras. Recapitulando um pouco do que é que acontece aqui, também para vos explicar. Ou seja, nós então temos aqui este F1, que sem ser o Paulo, vocês lembram-se do que é que eu vos disse no slide anterior, do que é que representava isto? O F1 representa... Exatamente, Ricardo. E qual é o estado que ele está aqui? Está NA, normalmente aberto, ou está NF, normalmente fechado? Consegues ver o estado dele? Não, Fernando, neste caso não é um botão. É parecido com um botão, há pouco também enganei-me, pelo tamanho do boneco, mas de facto é um fusível, ok? Se olhares para o S1, aqui do lado esquerdo, Fernando, este sim é um botão de pressão, ok? S1 e S0. Tem uma espécie de cogumelo. Dá a ideia que de facto existe um cogumelo do lado direito, mas não, é um fusível, ok? É normalmente, vamos chegar aqui a um consenso. Fernando, consegues desempatar? O Miguel diz que é NA, ou o Marco diz... Não, é um fusível, ok? O Marco diz que é NA, eu não sei quem diz, exatamente. Vou aqui seguir a opinião do Fernando, acabou por desempatar, por democracia, vou deixar um pouco o Paulo fora disto. Mas de facto temos então um normalmente aberto, porquê? Porque se a corrente percorresse estes trechos do circuito, não é? Que irá fazê-lo, ela se chegar aqui, o circuito está aberto, ou seja, está aqui este espaço em aberto, exatamente, Ricardo, ela no estado normal não toca, tem atenção que existe aqui um espaço, ou seja, a corrente não passa, é normalmente aberto. O que acontece? Só quando o fusível é disparado, o fusível é um elemento que trabalha um pouco por ele próprio, quando há problemas ele muda de estado e então a buzina, como disseste bem, começava a tocar. Este aqui, o H1 e o H0, são então iluminações de paragem ou de arranque, mediante o estado em que está o motor, porque como eu vos disse há pouco, sempre que o contactor, esta caixinha aqui, o H1, os contactos dele são alimentados, ok? Estes contactos auxiliares mudam de estado, ok? E então o que é que acontece? Se o motor está parado, isto continua normalmente fechado, ou seja, esta luz está sempre a brilhar, normalmente a vermelho, ok? Se esta bobina é alimentada do KPM1, vai tudo mudar de estado, ou seja, do lado direito que estava fechado passa aberto, vou aqui meter um X, ok? E esta que estava normalmente fechado, o que é que vai acontecer? Vai mudar de estado e vai fechar, ou seja, vai alimentar esta lâmpada e vai alimentar então sinalização verde, ou seja, de funcionamento. Ok? Deixem-me ver aqui, sei que temos mais um participante. Vou dar aqui a indicação ao Sérgio. Sérgio, depois terás de voltar a ver o webinar de início, porque já é bastante tarde para então voltar atrás e o webinar então começou por volta das 7, ok? Só aqui deixar a informação para ele, caso ele não tenha som.
Então, este acaba por ser então um circuito complementar ao nosso arranque direto, ok? Ele não é um circuito muito complicado, mesmo depois de realizar, não é muito difícil, apesar de, como vocês podem ver, temos aqui bastantes derivações, ok? Isto depois são changes que nós temos que fazer a partir dos vários pontos, da entrada 53 do KM1, da entrada 21 do KM1, ok? Neste caso, então, é apenas um complemento ao circuito que vocês aprenderam, que não queria deixar de também, para vos ajudar a perceber como é que funcionam os circuitos, não deixar de o demonstrar. Okay? O circuito seguinte, e que vamos tentar analisar todos passo a passo, não importa perder mais tempo, mas é preferível para o Paulo, que o Paulo já está uma unidade acima e já realizou estes circuitos, mas é bom para ele relembrar, mas de facto para vocês que veem isto pela primeira vez. Então temos aqui mais uma vez o circuito de comando, ok? E do lado esquerdo o circuito de potência, como eu vos disse, sempre com alimentação trifásica, ok? No circuito de comando então, vamos continuar, vamos fazer então o percurso da corrente. Nós chegamos aqui, temos então o Q1, alguém ainda se lembra o que é o Q1? Vou aqui escrever. O F já sabemos que é um fusível. O Q1 é um... Ok, perfeito. Fernando, não sei se ainda estavas a apanhar esta parte da matéria. Creio que sim, ainda te cheguei a dizer. O Q1 é então um disjuntor, ok? Este terá de ser atracado por nós. Vamos então fechar, dar o ok ao circuito. Continuando aqui por baixo, o nosso fusível continua fechado. Podemos percorrer, já está atracado. E chegamos aqui ao nosso botão S0, que mais uma vez é normalmente fechado, é NF, ok? Portanto, a corrente pode continuar a ser, continuar a percorrer os nossos fios, ok? Os nossos elementos. Chegando aqui temos então uma derivação de vários ramos, em que nós temos dois circuitos muito similares. Vou aqui só assinalá-los, mas depois apago, ok? Temos então este, que exagerei no tamanho, e temos este circuito do lado direito, ok? Como vocês já puderam ler pelo título, são circuitos de inversão do sentido de marcha, ok? Ou seja, estes circuitos servem para, tal como eu vos disse no portão, e é um exemplo mais básico, por vezes nem funciona assim, mas temos então um portão de uma garagem em que nós, quando queremos que ele feche, o motor vai rodar num sentido, quando nós queremos que ele abra, o motor tem que rodar num sentido. É um elemento que é mais comum no nosso dia-a-dia, mais fácil de perceber, mas temos inúmeras aplicações em que temos, então, de inverter o sentido de marcha. O que é muito importante na inversão do sentido de marcha? É a maneira como é feita a inversão da tensão. Como é que nós conseguimos, uma pergunta para o Paulo, como é que nós conseguimos fazer a inversão do sentido de marcha? Qual é que é o truque? Ainda te lembras? O que é que nós temos que fazer? Podes dizer, Babuzeira, sabes comigo, estás à vontade. Qual é que é o truque que nós temos que fazer? Das tuas aulas, ainda te lembras? Volta a escrever. Exatamente. Ou seja, para que ainda... Exatamente, trocar. Ou seja, nós se num sentido vamos alimentar a malta, que só podíamos olhar para o circuito de potência, se nós queremos alimentar as fases através de 1, 2, 1, 3, 5, vamos imaginar, ok? Esta é a nossa sequência para alimentar o motor rodando para a esquerda, ok? Nós depois, para ele rodar para a direita, temos que fazer aqui a troca e, por exemplo, ficar 1, 5, 3, ok? Isto depois é feito, mas é feito aqui através dos fios, não é visto. Ou seja, nós então, se trocarmos duas fases, o motor vai rodar para a esquerda, ok? É assim que é obtido a inversão do sentido de marcha. Ok? Para isso então é utilizado dois contactores, um para cada sentido, o KM1 e o KM2, olhando aqui para a parte da potência, a parte de comando temos aqui. Ok? Mais uma vez é utilizado aquele artifício que vos expliquei no arranque direto, em que nós temos então
aqui a nossa autoalimentação e para cada um deles, ok? Temos a alimentação para o lado esquerdo, imaginando assim, e temos aqui a alimentação para o lado direito, ok, malta? É sempre utilizado para quê? Para não termos que ficar sempre com o botão quando queremos andar para o lado esquerdo ou para o lado direito. A autoalimentação serve para isso mesmo, serve para que nós, quando que vai ser o próximo passo, nós vamos carregar aqui no botão S1. Se tu não tivesses este contacto em paralelo, ok, que é onde depois a corrente também vai passar, se tu não tivesses este contacto em paralelo, tinhas de estar sempre a carregar no botão S1 para o motor andar, para o motor ter tensão para ser alimentado, ok? Ou seja, a corrente vai continuar por aqui até à bobina A1, que faz então fechar este contacto normalmente aberto, ok? Um pormenor muito importante, vou aqui pedir mais uma vez a ajuda do Paulo. Estes contactores, ou seja, nós temos aqui KPM1, KPM2, mas depois na mesma linha deles temos aqui KM2 e KM1, ou seja, temos uma troca. Paulo, lembras-te qual é o nome deste encravamento? A2, ok? Depois explico-vos com mais calma, malta. Sim, mas neste caso não é o mecânico, ok? Ou seja, malta, vou recapitular aqui um pouco, porque é um pormenor, é um dos outros pormenores importantes do webinar de hoje. Nós, quando temos a rotação para a esquerda ou a rotação para a direita, é muito importante não haver alimentação de ambas as rotações ao mesmo tempo, senão o motor, digamos, é a mesma coisa a gente estar a conduzir para a primeira e depois colocarmos a marcha atrás ao mesmo tempo, ok? Não vamos querer isto no nosso automóvel. Ao mesmo tempo não, ou depois, ou serem os dois simultâneos. Nós então temos que evitar que, ou seja colocado uma, ou seja colocado outra. Ou seja, nós podemos, quando o motor está a rodar para a esquerda, desligá-lo e depois rodar para a direita. Vai ser muito mais difícil voltar a inverter o sentido, ok? Mas não queremos dizer que sejam alimentados os dois ao mesmo tempo. Ou seja, nós para evitarmos isto, temos dois tipos de encravamentos. O encravamento elétrico e o encravamento mecânico. Ok? Vou aqui escrever. Ok, aqui falta uma letra, desculpa. Ok, malta, e para o que é que serve? Ambos servem para o mesmo, para evitar que o motor rode seja alimentado ao mesmo tempo para a esquerda e para a direita, ok? Então, qual deles é que está aqui sinalizado? Fernando, Paulo, Marco, temos mais participantes ainda, mas eles depois têm que voltar a puxar o webinar para trás, ok, malta? Nós então, para evitar que isso aconteça, temos então o encravamento elétrico. E o elétrico passa pelo quê? Passa por colocarmos contactos auxiliares do contactor em ramos opostos, ok? O que é que vai acontecer? Voltando então aqui aos nossos caminhos. Okay. Nós vamos então alimentar aqui a nossa bobina. E o que é que acontece? Eles vão mudar de estado, ou seja, os KPM1s vão mudar de estado. Este muda de estado para fechado e este vai mudar para que estado, malta? Vai mudar para que estado? Eu não estou a perguntar qual é que é o estado que ele está, estou a perguntar qual vai ser o estado final dele. Okay, o Ricardo já deu o palpite, eu vou entretanto aqui vendo quem é que entrou mais e dar-vos as boas-vindas. Já tenho o Norberto também, bem-vindo Norberto. Depois terás de puxar o webinar para o início quando. Okay. Ou seja, okay, há aqui um consenso unânime e fico bastante contente. É sinal que vocês estão a compreender, ou seja, mudando o estado inicial dele, este vai passar, vou colocar aqui um X, porque não dá para abrir, vou colocar um X em que este contactor está normalmente aberto. Ok? Dê-me só aqui um minutinho, se desligar aqui alguns dos novos participantes. Agora também vou desligar. Malta, estou-vos apenas a desligar o som para depois não haver interferências, então vamos falar todos pelo chat. Norberto e Miguel, bem-vindos. Mas depois, então, alguma dúvida, contactem não, utilizem sempre aqui a nossa janela do chat. Okay? Como eu vos estava a explicar então, este muda de sentido, está aberto,
E se o nosso contactor KPM1 fosse para a esquerda, ok? Nunca iria haver o risco do contactor da direita ficar alimentado, ok? O que é que então nos limita neste sentido? Agora, se nós quisermos mudar de estado, Fernando, nós então temos agora esta linha toda ativa, não é? Ok, Marco? Eu não sei se acontece a mais alguém. Poderá ser alguma interferência da tua internet, creio eu. Se alguém mais se queixar deste problema? Ricardo? Ok, pode ter sido mesmo só a internet do Marco que poderá ter fraquejado, ok? Recapitulando então, malta, Fernando, Norberto e restantes. Nós então temos, ok, Fernando, nós então temos o circuito alimentado para a esquerda, neste sentido, ok? Vai até aqui ao neutro. E por fim, após se nós quisermos que haja uma mudança do sentido de rotação do motor, temos que então carregar no S0. Isto para quê? Para chegarmos aqui a este ponto e deixar de haver alimentação. Está bem? Ok, malta? E o que acontece? Todos os contactores voltam ao estado inicial, não é? Este aqui que estava aberto, né, em funcionamento, volta a estar fechado, ok? Que é o estado em que ele está. E digamos que o circuito volta à forma inicial. Ou seja, demos aqui um toque, a energia foi cortada até este ponto e a alimentação deste contactor deixou de ser feita e voltou então novamente ao repouso. Para então alimentarmos o sentido contrário e para vos explicar o sentido do encarregamento mecânico, peço desculpa que não foi explicado, a alimentação vai ser feita da mesma maneira, com o lado esquerdo, né, mas por outros botões de pressão. Vamos então carregar no S2. É alimentada aqui a nossa bobina KPM2. Este aqui volta ao estado aberto e este irá ficar alimentado para fazer a nossa autoalimentação. Ok? Então, nós temos aqui o nosso encravamento elétrico, mas depois, quando nós estivermos a montar os nossos contactores, como fica lá do lado esquerdo e do lado direito, irá haver um pente que irá fazer o encravamento mecânico entre eles. Ok? Este encravamento representado por este símbolo, este triângulo, ok, malta, que aqui estão a ver, tanto num esquema como no outro. Este símbolo é muito importante e, por norma, está sempre presente nos esquemas, no dia-a-dia, eu sou testemunha disso, mas, sobretudo nas avaliações que ainda vocês vão ter presentes, é sempre um elemento muito tiriqué, digamos assim. Vai ser sempre uma pergunta sobre este encravamento. Ou seja, quando temos o triângulo invertido, significa então que temos um encravamento mecânico, ok? E este encravamento é feito fisicamente entre os contactores, ok? Existe uma peça dentro deles que evita mesmo que os dois sejam alimentados ao mesmo tempo. Ok, malta? Compreenderam todos? A malta que estava aqui comigo no início, o Ricardo, o Marco, o Fernando. Foi claro. É muito similar ao arranque direto, mas então temos a duplicar. Ok? Onde aqui, mais uma vez, temos aqui uma explicação muito resumida do funcionamento do mesmo. Continua para o outro sentido, ok? Encravamento mecânico. Aqui também há a explicação. Para aqueles que depois chegaram mais tarde podem consultar a apresentação do webinar, ok? O acetato. Por fim, este circuito é o mesmo, mas tem aí umas nuances. Exatamente. Exato, Ricardo. Alguém consegue ver qual é a diferença, assim um pouco, eu sei que é um pouco muito repentino, não é? Mas qual é a diferença que temos aí então este circuito e o anterior? Alguém sabe explicar? Exatamente, Ricardo. Ricardo, tens certeza que nunca tinhas estudado esta matéria? Foste logo muito direto. Ok, bom para ti. Ok, eu vi logo que estavas um passinho à frente. Fernando, então, tu tens a ver na câmara. Então, temos então a única diferença entre este circuito e o anterior.
qual é que é o funcionamento dos fins de curso, tal como indica, ele dá informação ao circuito onde é que está, digamos, vou-vos dar um exemplo muito simples, vou fazer aqui um desenho. Se nós quiséssemos pôr um carrinho de matéria, não é? Em que este carrinho tem um motor elétrico, ok? Não interessa como, tem um cabo, digamos que ele ia percorrendo aqui o nosso circuito, imaginando que o carro pode ir tanto para a esquerda, ou seja, temos aqui o KPME deste lado, para ele ir para a esquerda, e depois temos o KMD. Ok? E o meu jeito para o desenho continua. Ok? O KMD. O que é que vai acontecer então? O que é importante? Quando nós, exatamente Ricardo, como o elevador também é um bom exemplo, nós então quando estamos a puxar o carro para a esquerda, nós queremos saber quando é que ele chegou à esquerda. Ok? E a mesma coisa quando ele chega à direita. Temos então uns botões de pressão, né, uns fins de curso, em que, imaginando que quando o carro chega, aciona o botão e então sabemos que o carro chegou e essa informação é passada do circuito com estes contactos normalmente fechados. Okay? Acaba por ser um pouco como o botão de paragem. Só que neste caso é mesmo automático. Okay? Neste caso, o botão de paragem temos o S0. Neste caso temos o S3 e o S4 que representam o fim de curso para a esquerda, o curso para a direita, ou o fim de curso para cima e o fim de curso para baixo. Ok? Vou-vos então só fazer aqui a representação do percurso da corrente. No nosso circuito. Exatamente. O S0 será mais as nossas emergências. Correto, Ricardo? Nós então temos o nosso percurso do nosso circuito. Ok? Imaginando que isto é o carro a ir para a direita, ok? E este é o nosso S3, ok? Nós então vamos o carro para a direita com esta primeira metade do nosso circuito. Quando o carro chega então aqui à direita, este botão é acionado, normalmente aberto passa para, normalmente fechado passa para normalmente aberto, ok? E mais uma vez, à paragem, esta bobina deixa de ser alimentada, o carro para de andar, ok? E então podemos estacionar quando queremos mandar o carro para o lado direito. Ok, malta? Foi assim uma maneira muito simples de explicar ou de adicionar mais elementos interessantes ao circuito com inversão de sentido de marcha. Não se esqueçam, no entanto, que é muito importante como é que é feita a nossa inversão, ok? Não se esqueçam, eu passei aqui este esquema e esqueci-me. Voltando atrás, nós então, para alimentar num sentido, vamos alimentar a bobina KM1, ok? Para então fazermos a alimentação no sentido inverso. Vamos aqui reparar que é pelo KM2, como há pouco expliquei. Nós então temos o circuito L1, não é? Por aqui, mas aqui já chega ao L3, ok? Ou seja, a alimentação já não vai ser 1, 3, 5, mas então o 1 passa a ser o 1 passa a ser o 5, nós temos que olhar sempre aqui para cima, não para o final. O 1 passa a ser o 5, como já há troca de duas fases, o circuito então vai haver rotação em sentido oposto, ok? É muito simples, depois quando vocês forem fazer as montagens ainda é mais explícito o porquê do motor inverter, e vou deixar isso para depois. Não vou dar o circuito estrela-triângulo, porque também já não tínhamos muito tempo, mas vou só deixar aqui, depois também não faz muito sentido. Só uma pergunta para finalizar, também é um pouco tempo. Malta, vamos fazer aqui só uma espécie de questionário, ver quem é que ganha. O circuito vamos fazer o seguinte, vocês dizem que um é o estrela, isto é para saber o quê? É para saber se o motor está ligado em estrela, se está ligado em triângulo. Ok? Isto são terminais dos motores. Ok? Ou seja, é a maneira como nós vamos alimentar o rotor. Ok? Vocês acham que este 1 é o estrela ou é o triângulo? E o 2 é o estrela ou é o triângulo? Quais são os vossos palpites? Mesmo assim, jeito de remate deste webinar, mal. O que é que vocês acham? Depois para... Ok, se não souberem não há problema. Depois para o próximo webinar, vou então dar o triângulo. Só que então fico só já com o vosso feedback.
O que é que vocês acham? Palpite, Fernando. 1 é o quê? Será? Convém identificar 1 e depois assim o 2, só para ter uma ideia. Isto são elementos que pertencem aos terminais do motor. Ok, Ricardo. Ok. O Fernando diz que o primeiro é a estrela. Ok. Isto acaba por ser V1, V1, W1, ok? 2 V2, W2. O Fernando diz que o primeiro é estrela, o segundo é triângulo. O Miguel Ângelo diz ao contrário, diz que o primeiro é estrela e o segundo creio que seja triângulo, não é? Por duas partes. Ok? Paulo, Norberto, Marco, deem a vossa opinião. Se não souberem, não há problema, ok? Vou deixar aqui um tempinho. Ok, Marco, não há problema. Okay, ou seja, não é aqui. Ok, Marco. Estava a dizer que não havia problema. Nós então, isto depois acaba por ser matéria para depois quando falarmos dos sistemas estrela-triângulo. Okay. Nós em sistemas trifásicos temos até 3 tipos de ligações, mas um deles não é muito utilizado, que é o zigue-zague. Ok, Ricardo diz que é estrela-triângulo. Nós então temos, este está super mal, nós temos então duas maneiras mais conhecidas de ligar motores. Um deles é o estrela e o outro é o triângulo, ok? Como é que nós facilmente identificamos cada um deles? Fica já a abertura para a próxima aula, ok? Nós, quando temos os vértices todos ligados no mesmo ponto, ok? Que é o que acontece aqui, sabemos que ele então está em estrela, ok? Ou seja, este primeiro é o estrela. Porquê? Porque temos o 2, V2, W2, todos sentados ao mesmo ponto, ok? Ou seja, há aqui um ponto comum, que é este ponto que está aqui representado. Quando nós temos então os vértices ligados entre eles, 1 com o 2, o V1 com o 2, nós temos então os elementos ligados em triângulo, ok? Depois vamos ver as consequências disto. O que acontece é que a corrente é 1/3 menor num deles, ok? Ou seja, nós quando fazemos um arranque estrela-triângulo, o motor tem que arrancar primeiro em estrela e depois tem que arrancar em triângulo, ok? Nós para a próxima webinar vamos então falar um pouco mais disto, vamos avançar exatamente, também por causa disso, ok? Um trabalha em corrente simples, outro trabalha em corrente composta, certo, Paulo? Nós então no próximo webinar vamos abordar este tema e vamos então avançar na matéria, guardando então o webinar dos elementos para depois, ok? Malta, obrigado por terem vindo, obrigado por terem participado. Quem chegou mais tarde, não se esqueça depois de ver o vídeo mais tarde do vosso campus. E qualquer dúvida, contactem-me pelo campus, através de mensagens ou telefonemas, ok?